Eliane levantou a mão. Tem alguma coisa, Eliane? Sim, boa tarde a todos e todas. Eu queria informar, na verdade, pedir para os apresentadores dizer o seu nome completo no início da apresentação e informar se o orientador se encontra na sala e o nome do orientador que se encontra na sala. Porque às vezes o orientador não está na sala, ou então tem outro orientador quando o projeto tem mais de um, e aí é bom informar para a gente, tá bom? Muito obrigada e boa apresentação a todos. Então, ótimo. Obrigado, Eliane. Pronto, Isabel, passo para ti a palavra. Boa tarde, me chamo Isabel Chara França, e a minha orientadora é a Alta Laurentino, ela está aqui presente. A gente vai falar um pouquinho, eu no caso, vou falar sobre a exposição que a gente fez durante o ano de 2020, né? Ela foi resultado da disciplina de Desenho Aplicado às Artes Visuais, e ela foi uma primeira exposição online do nosso curso, que é a Licenciatura em Expressão Gráfica. E aí, com isso, a gente desenvolveu, a partir dessa exposição, um projeto de extensão que se chama Arte com Destino, Cartões Postais da Expressão Gráfica, que durante a pandemia a gente lidou com vários processos negativos, né? E a gente teve que se redescobrir e se reinventar, né? E aí, por isso, a gente pensou em enviar essas artes que a gente fez durante a disciplina, né, e que foram expostas nessa primeira exposição online, em formato de cartão postal para todo o Brasil. E aí a gente entregou, em média, de 4.000 postais para o Brasil todo, no intuito de divulgar o nosso curso, que é um curso que não é tão divulgado, estimular também a criação dos alunos e tudo mais, e lidar com a pandemia de uma forma diferente, né, diante da arte. E aí tem alguns participantes, foi Adriele, Agnes, Deleon, eu, Iven, Maria da Conceição, Matheus Henrique, Miriam, Olga, Pablo, Tássio e, como orientadora, Alta Laurentino, que é a professora da disciplina e que orientou a gente para esse projeto de extensão. Como eu já disse, né, teve vários objetivos de estimular a criação e, enfim. Aconteceu agora no ano de 2021, no primeiro semestre, e foi basicamente isso. A gente se reuniu várias vezes no Google Meet para decidir como seria esse processo, a impressão. Cada aluno foi lá buscar no CAC também seus cartões postais para dar para sua família, para as pessoas de forma presencial, e também mandamos pelos correios os outros cartões postais para outras pessoas, divulgamos, muita gente veio falar que amou receber eles. É uma nova forma, a gente voltou no tempo, né? Antigamente se fazia muito isso, e aí, por isso, foi um processo muito interessante, foi um projeto muito massa para todos nós alunos, foi muito legal a gente ter essa oportunidade. E aí, eu queria mostrar para vocês algumas fotos que a gente recebeu, de algumas pessoas que receberam, super contentes, e mandaram essas fotos. Vou apresentar rapidinho. Está apresentando já? Carregando aqui. Pronto. Tá ok agora. Pronto, esses foram alguns dos cartões postais. Muita gente retornou dizendo que amou. A gente também mandou um cartão postal explicando, né, com a arte de divulgação do nosso projeto, e atrás explicando como é o projeto, explicando que essa disciplina, ela sempre tem esse intuito de trazer os alunos para esse contato com a extensão. A Alta faz muito isso com a gente da LEG, é muito massa. E aqui tem alguns resultados. E aí, essas produções, elas perpassam por vários pintores e artistas da história da arte, né, que tenham uma veia ou tenham algo visual que seja voltado para a geometria, né, porque o nosso curso tem muito essa ligação com o desenho geométrico. E aí a gente perpassa tanto por esses artistas, como também por movimentos, né, como, sei lá, o cubismo, por exemplo, a Gestalt, Escher, que é o pai da geometria, ele tá o tempo todinho com a gente nesse processo, e foi muito legal conhecer. A gente também teve essa divulgação na página da UFPE,
do nosso projeto. Eu não sei se tem um tempo ainda, eu posso apresentar bem rapidamente a nossa exposição online, que foi anterior a esse projeto, que foi o que, né, deu pé para esse projeto acontecer, dos cartões postais. Vou apresentar. A gente decidiu fazer ela no Behance, né, que é uma plataforma para artistas visuais, e é bem legal porque ele segue essa linha corrida, e aqui tem explicando mais ou menos o nosso intuito do projeto, que também aconteceu durante a pandemia, então a gente teve que a gente se renovou 2 vezes, né? A gente fez essa primeira exposição online da LEG, porque a gente já tinha feito outras exposições de forma presencial, na biblioteca do CAC, no CAC, enfim. Tivemos essa exposição e logo depois o projeto dos cartões postais. Aqui alguns participantes. E aí aqui algumas das obras que foram feitas aqui da Gestalt. A gente fala bastante da Bauhaus nesse processo. Aqui o abstracionismo. A gente olha bastante para as obras de Kandinsky. Aqui as gravuras e técnicas de Escher. Diversas técnicas, diversas. Aqui o cubismo, a gente olhou bastante para Picasso, sobretudo. A pop art também. Arte de rua. E durante esse processo a gente vai aprendendo novas técnicas, né? Mexendo nos softwares, voltar a fazer arte na mão mesmo. Aí aqui tem o Renascimento, as transformações geométricas, geometria fractal. O ladrilhamento, que também é uma técnica que a gente enxerga bastante nos trabalhos de Escher. E é isso, eu passei corrido porque o tempo é curto, mas, enfim, foi massa a gente fazer tanto a exposição online, ter essa experiência, né? Porque também a gente passa por um processo de curadoria, então a gente seleciona, a gente faz várias, cada aluno faz uma prancha para cada artista ou movimento, né? E no final a gente faz uma curadoria para selecionar quais foram as melhores de cada um, para todo mundo ser contemplado e a exposição ter um número suficiente, né, de artes para serem expostas. E conseguimos mandar por cartão postal também. É isso. Joia, Isabel, parabéns, não só pelo trabalho, mas pela apresentação também. O pessoal no chat aí parabenizando também. Valeu, gente. Pronto. Então, acho que a gente já pode passar para o segundo trabalho. Obrigada a todos, todas e todos. Pronto. Até a próxima. Joia, Isabel. Obrigadão. Pronto. O segundo trabalho é o trabalho Arte Indígena Contemporânea do Nordeste na exposição virtual Hoje Somos Muitas Árvores, né, com coordenação da professora Renata Wilner, que acho que é Rosalvo que vai apresentar. Não, desculpa. Rosalvo é o mais à frente. Leonardo, pronto, ótimo. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. A todas e todos. Eu vou apresentar minha tela. Vocês já estão conseguindo ver a tela? Sim, Leonardo. Pronto. O título do nosso trabalho é intitulado Arte Indígena Contemporânea do Nordeste, na exposição virtual Hoje Somos Muitas Árvores. Né? Os autores é um coletivo de autores que fazem parte do projeto de extensão. Né? Eu não vou citar com todo o nome, mas é o Carlos, Roberto, Carlos Eduardo, que são artistas indígenas também. Aí tem a Jarlúzia, que também participou, e Dianara. Aí também nós temos
a Joana Dark, que é da Unilab, que também participou do nosso projeto, né? E a orientação é com a professora Renata Wilner. A exposição virtual Hoje São Muitas Árvores, né, constitui uma iniciativa pioneira de visibilização da arte indígena contemporânea, especificamente na região Nordeste. Os povos indígenas do Nordeste, né, possuem uma trajetória histórica, né, longamente impactada, como a gente conhece, né, pelos processos colonial, com contínuas invasões no território associadas a violências físicas e simbólicas, né, que interferiram nas identidades culturais das comunidades, né, segundo Oliveira, 98. A exposição Hoje São Muitas Árvores, né, ocorre em formato virtual, devido à pandemia da Covid-19, que foi um dos principais problemas que a gente encontrou, né, através disso, né, proporcionou uma experiência curatorial, expográfica, de produção e de ações educativas diferenciada, que abriu possibilidades de aprendizados, né, e participaram 15 artistas, né, e coletivos de diferentes povos originários do território da região Nordeste, né, trazendo suas histórias pessoais, coletivas, assim como atravessamentos e violências da colonialidade, né, resistências e afirmações da presença ancestral. As linguagens presentes na exposição são várias: pintura, escultura, estilogravura, desenhos, colagem digital, instalação, fotografia e vídeos, como eu vou mostrar mais na frente, né? A equipe se dividiu entre 2 núcleos, né? Foi um núcleo de produção e um núcleo educativo, que teve a curadoria de produção e a curadoria do educativo, né? E compreende-se da realização de tarefas práticas para a realização da exposição, desde a organização de material digital, né, a comunicação com os artistas indígenas, a divulgação do projeto educativo, né, debatendo todas as nuances conceituais que se expressaram a cada passo, né? A presença do curador nas reuniões também estava presente, o curador que é indígena, né? Como textos indicativos que foram indicados para ser discutidos, né, conjuntamente com a equipe, né? A abertura da exposição ocorreu na plataforma do Zoom no dia 31 de agosto de 2021, né, e teve a participação dos artistas indígenas, da equipe, né, de convidados interessados, inscritos, teve vários inscritos também, né, com transmissão de um toré que aconteceu ao vivo e foi transmitido pelo Zoom, né, diretamente do território Chucuru de Ororubá. Projeção da navegação pela exposição e falas dos participantes. A exposição contribui, né, para a ampliação do referencial artístico e cultural, além dos códigos eurocêntricos subsidiando ações pedagógicas na educação básica e no ensino superior, né, que foi um dos principais objetivos também desse projeto, na parte do educativo, além de propor do próprio âmbito, né, não formal, de amplo alcance público, inerente ao espaço expositivo virtual, né. Também fortalece os processos identitários, né, e a luta política das comunidades indígenas do Nordeste e promove a visibilidade de 15 artistas, alguns dos quais pouca visibilidade, circuitos hegemônicos de arte. Aqui temos os artistas que participaram: Aylan Pancaruru, o Antônio Pancaruru. Vou falar as obras deles mais para frente, aí eu falo o nome dele, por conta do tempo. Aqui nós temos uma das artes, né, do artista indígena Aylan Pancararu, de Pernambuco, né? Aqui essa arte aqui, essa imagem, o título dela é Oreá, né? A Serima, desenho livre sobre o papel e fotografia, de Jean Peixoto, como vocês podem ver. Todas essas obras foram produzidas pelos próprios artistas, né? Aqui nós temos da Bárbara Cariri, do Ceará, Resistências do Urucum, né? Frente ao Boi. Aí nós temos aqui de Yacunã Tuxa, né, da Bahia, série Filhas da Terra e suas resistências invisíveis, ilustrações digitais. Aí nós temos aqui de Oiti Pataxó, da Bahia, a reserva, né, que ele trabalha com essas esculturas. Juscelino Tabajara, da Paraíba, Guaraci, que tupi significa sol, que no tupi significa sol, cavalo marinho, entalhado em madeira, como vocês podem ver.
Aqui nós temos do Joanim Potiguara, do Rio Grande do Norte. Chauara. Aqui nós temos do Ziel Carapotó, que também ajudou muito nessa exposição, né, que é de Alagoas. Aqui ele representa o cacique de Apó, né, o guerreiro de Carapotó e a cabocla Jurema, na ordem aqui. Cabocla. Aqui nós temos o Vitor Tuxa, da Bahia. Invasão, cruzamento forçado, colagem digital. Essa é mais uma. Aí nós temos do Luca Muipura, do Maranhão, né, retomada do Muipurá. Piracema, Brinquedos, que faz parte de uma exposição dele também. Aí nós temos aqui a Associação dos Índios Cariri de Poço Dantas, de Umari, lá do Crato, né? A Casa de Taipa e a arte dele lá, produção de barro, de panela de barro. Aqui nós temos o coletivo de Tapera, Tapuia. Esse aqui é um coletivo e esse de arte da associação também. Aí nós tivemos aqui um pouco da curadoria educativa, que foi pela Juliana, né, feito pela Juliana, que é uma artista indígena também, né, como exemplo das exposições realizadas em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco, onde houve essa parceria também, né, a terceira formação online de artes, onde contamos com a participação de 4 professores indígenas de diferentes povos do Nordeste do Brasil, que foi a Ariane Patoxó, a Arici Capinauá, de Simbes, e o Gervone Chucuru e o Ney Chucuru, né, que participaram com demais professores inscritos nessas lives, nessas mediações. E aqui nós temos um pouco da nossa referência que nós utilizamos, né? E agora eu vou mostrar um pouco para vocês da nossa exposição, onde ela está. Alguém poderia falar um pouco no meu tempo, que eu não consegui ver o chat, que ainda eu tenho tempo. 8 minutos e 18 segundos. Ah, tem tempo ainda, então dá tempo para fazer 2 coisas aqui. Eu vou mostrar um pouco da exposição, onde ela está, né? A exposição está aqui no site do NEPEA, né, que é a parceria que a gente fez com o professor Fábio. Aqui nós temos o nosso curador, Abiniel João Nascimento, né? Vocês podem vir. Se a professora pode compartilhar o link aí no chat para vocês poderem ver nossa exposição depois, né? Aqui está a nossa exposição. A minha internet está um pouco ruim. Agora eu gravei um videozinho, um pequeno vídeo. A exposição é formada tanto por vídeo dos artistas, né, que tem várias linguagens. Uma delas é através do vídeo, né, como vocês viram durante a apresentação. Então, toda na exposição. Aí eu vou mostrar um pequeno videozinho aqui, agora. Deixa eu abrir. Pronto, vocês conseguem ver ainda? Não se preocupe com o áudio, porque não tem áudio. Lá na exposição tem alguns, você pode abrir como uma exposição normal que a gente vê por aí, no Caixa Cultural, em alguns lugares, que tem alguns que tem os vídeos, né? Mas vamos lá. Esse é o Ziel, foi um dos artistas que participou. Associação do Povo Cariri. E aqui em cima fica o nome do artista.
Pronto, gente. Foi essa nossa exposição. A exposição, ela é navegável. Vocês podem entrar aqui com o link que eu vou colocar aí no chat e podem navegar por toda a exposição. Minha internet estava um pouco ruim, porque eu estou na casa do estudante. A internet é muito ruim aqui na UFPE. Aí dificultou um pouco na gravação do vídeo. Mas acho que deu para vocês entenderem um pouco sobre como é a exposição virtual, né? Que dificilmente a gente vê uma exposição virtual, mas é uma forma muito interessante, muito importante de divulgar a arte, principalmente no contexto da arte indígena do Nordeste, né? Que precisa cada vez mais estar divulgando, né? Tendo em vista todo o contexto histórico, né? Que os povos indígenas sofreram. Então é isso, um abraço, agradeço aí a presença de todos e todas. Obrigado, Leonardo. Nem te preocupa, a gente não comprometeu em nada. Deu para ter uma boa noção da grandiosidade do trabalho de vocês. Enfim, eu acho que como o professor Henrique colocou aqui, né, muito respeito, inclusive, sobre o tema, a importância, né, de a gente pensar essa arte indígena contemporânea, viva, né, e parabéns pela apresentação. Obrigado. Bom, gente, dando continuidade. Pois é, a professora Renata está aqui convidando, então quem ainda não viu a exposição, eu recomendo, entrem, porque está muito legal e o formato expositivo está muito interessante, enfim, vale muito a pena. Vamos caminhando para o próximo trabalho, que é as representações da Companhia de Jesus no início do século XIX, no século XXI, perdão. Os livros de história do Programa Nacional do Livro Didático em Análise. Boa tarde, gente. Deixa eu Meu só nome é pedir. Maria Luísa. Oi, Maria, só um momentinho. Só pedir para Leonardo pausar, na verdade, tirar a apresentação. Pronto, joia. Sim, tirei. Obrigado, Leonardo. Boa Maria, tarde. te passo a Agora palavra, sim. perdão. Meu nome é Maria Luísa. Eu sou do quinto período do curso de História e Licenciatura. A professora vai projetar o meu slide aí, que eu tô pelo celular e tô sem computador, acabo quebrando de última hora. Só um momento. Obrigada. A minha orientadora, que inclusive está apresentando o meu trabalho, é a professora doutora Camila Correia. Nosso projeto foi de pesquisa, cujo tema foi as representações da Companhia de Jesus no início do século XXI, os livros da história do Programa Nacional do Livro Didático PNLD, em análise. Pode passar, por favor. Bom, o nosso objeto foi a representação da Companhia de Jesus na América Portuguesa, em 9 livros didáticos publicados no século XXI e distribuídos no PNLD. Pode passar. A nossa justificativa para nós escolhermos esse projeto foi considerando que muito vem se produzindo no Brasil desde a década de 90 no campo da história da educação sobre o ensino jesuítico no período colonial, mas pouco se reflete sobre como os jesuítas são apresentados na escola enquanto agentes históricos. Acreditamos que o desenvolvimento dessa pesquisa trouxe contribuições relevantes para um tema ainda pouco explorado no campo do ensino da história. Pode passar. Os nossos objetivos foram, começando pelo geral, foi investigar e analisar como ocorre o diálogo entre a historiografia acadêmica e a historiografia escolar sobre o tema da presença e atuação da Companhia de Jesus na América Portuguesa em livros didáticos de história publicados no século XXI no Brasil. Os objetivos específicos foram identificar e analisar os elementos mais recorrentes nas narrativas didáticas relativos à caracterização da atuação dos jesuítas na América Portuguesa, como também identificar e analisar as aproximações e distanciamentos dessas narrativas em relação à historiografia mais recente e a mais tradicional, produzidas no Brasil sobre a ação da Companhia de Jesus nos tempos coloniais. Vou passar.
E aí estão algumas capas dos livros que nós analisamos. Temos aí do segundo ano do ensino médio, na coleção Contato e História. Temos também a do sétimo ano, cujo autor, Alfredo Bolos, é bastante conhecido como autor de livros didáticos, na coleção História, Sociedade e Cidadania. Temos também mais um livro aí, do sétimo ano, na coleção Vontade de Saber. Além desses três, nós analisamos também o livro História, Projeto Radix, do sétimo ano, Nova História, Conceitos e Procedimentos, do sétimo ano também, História, Sociedade e Cidadania, do segundo ano do ensino médio, História Global, Brasil e Geral, do primeiro ano do ensino médio, e, por fim, Conexões com História, História Conexões, do segundo ano do ensino médio. Pode passar. Bom, a nossa metodologia, né, em termos metodológicos, o trabalho se desenvolveu em 3 etapas. A primeira consistiu na leitura crítica e análise direcionada das seções sobre a América Portuguesa e 9 livros didáticos de história, como foi apresentado, parte voltada para os anos finais do ensino fundamental, parte para o ensino médio. A análise foi feita a partir de um conjunto de questões sobre a presença e atuação da Companhia de Jesus aplicada a todos os livros. Nosso critério principal de seleção do material didático foi a sua presença nos guias de livros didáticos de história elaborados pelo Programa Nacional do Livro Didático, que é o PNLD, ou Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio, que é o PNLAM, entre os anos de 2002 e 2018, haja vista deles serem distribuídos para escolas públicas de todo o país. A segunda etapa consistiu na leitura e debate de algumas das obras historiográficas mais relevantes sobre a Companhia de Jesus, sobre a atuação dessa companhia, tanto as de viés mais tradicional, como a historiografia mais recente. A terceira e última etapa consistiu na análise de aspectos específicos de atuação dos jesuítas na América Portuguesa, contidos nas narrativas dos livros didáticos, à luz das pesquisas já consolidadas sobre o tema, com o fim de verificar aproximações ou não das narrativas em relação a teses mais recentes ou mais tradicionais. Pode passar. Os nossos resultados obtidos, de maneira geral, foi que há uma presença perene ainda da historiografia tradicional nos livros didáticos analisados, mas era de se esperar. Mas, de maneira geral, os jesuítas são apresentados nos livros didáticos analisados como agentes colaboradores importantes para a realização do projeto de dominação política, exploração econômica, pacificação e criação de uma colônia guiada pela religião, pela moral e pelos costumes católicos. Todavia, são demonstrados como subordinados a esses interesses do Estado português, sem autonomia, destituídos de pautas próprias. Por outro lado, as pesquisas mais recentes vêm matizando e mesmo contrapondo a ideia de que a Igreja era um braço moral e ideológico do Estado. Mas, então, tal colaboração se expressava, sobretudo, na catequese dos nativos, atividade que visava inseri-los cultural e politicamente, favorecendo o domínio português. A catequese e o controle dos indígenas nos aldeamentos também são positivados em contraponto às iniciativas de escravização de nativos, aldeados ou não, pelos colonos, numa relação dicotômica generalizada que é apontada, que a gente pode observar na análise dos livros didáticos. Os colonos são sempre apontados, entre aspas, como maus por escravizarem os nativos, ou seja, o controle jesuítico é identificado com a defesa da liberdade dos indígenas. E ainda que se reconheçam impactos negativos da catequese sobre as culturas nativas, como a violência cultural, simbólica, etc., algumas formas de resistência, vale ressaltar aqui, apontado de forma muito resumida, muito pontual, essa questão da resistência, esses parecem, ou seja, a catequese e os aldeamentos parecem menos graves do que a escravização. Vale ressaltar que essa é uma análise que fizemos dos livros didáticos e não é uma concepção nossa. Então, considerados na época menores, os indígenas, no caso, em sua capacidade cognitiva e, portanto, jurídica,
eles não eram livres e autônomos na acepção atual, apesar de serem considerados humanos e, portanto, terem a liberdade como direito natural. Assim sendo, deveriam ser tutelados em sua inserção civil e cultural. Inclusive, por essa defasada justificativa de menores tutelados que os jesuítas transpareceram ao longo da história como tendo melhores intenções do que os colonos em relação aos povos nativos. Poucos são os livros didáticos que complexificam o posicionamento. Pode passar, professora? Obrigada. Poucos são os livros didáticos que complexificam o posicionamento dos religiosos quanto à escravização dos indígenas, ignorando pesquisas consolidadas há décadas sobre o uso de mão de obra escrava nas propriedades na companhia no Brasil. Outro sim, alguns dos livros analisados são bem escassos de detalhes sobre o tema em questão. As visões em geral dos escritores variam um pouco, não ao ponto de serem discrepantes. Pode passar. E aí estão algumas das nossas referências. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Maria Luísa. Parabéns pela apresentação. Parabéns também à professora Camila. É muito interessante o diagnóstico de vocês, né? O resultado que vocês alcançaram com o trabalho. Muito, muito legal. Dando continuidade, vou convidar, então, o apresentador do Capoeira com a UFPE, Gingados Epistemológicos ao Ritmo de Epistemologias Críticas, trabalho coordenado pelo professor Henrique Coll. Boa tarde. Eu vou apresentar aqui, tá? Só um segundo. Tá ok, Jaqueline. Boa tarde, Thales, todos e todas. Todo Boa coletivo. tarde, professor. Bom tê-lo aqui. Prazer é meu e agradeço as aprendizagens aí com o coletivo. O microfone está fechado, Jaqueline. Esqueci de ligar minha câmera aqui. Pronto. O orientador, né, já é o Henrique. Meu nome é Jaqueline. Eu faço parte do projeto Capoeira com a UFPE desde 2018.2. E a gente vem trabalhando nesse projeto de extensão, tá? E aí o tema do trabalho de hoje é justamente o projeto A Capoeira com a UFPE, Gingados Transformadores ao Ritmo de Epistemologias Críticas. E aí, meus companheiros de trabalho, o Elson e o Elton. A princípio, aqui, o projeto, ele traz e entende a prática da arte da capoeira, que vem resistindo e resiste diante de todas essas transformações. De quando ela surgiu, entre aspas, foi implementada na sociedade como forma de luta, de resistência, até os tempos atuais. E aí o projeto ele visa contribuir e consolidar de uma forma sempre muito respeitosa e entendendo esse processo histórico através de qualificações, de ações e reflexões que são feitas dentro do projeto. E aí tem a prática social, junto com a prática educacional, que é essa ideia de teoria e prática, prática e teoria, nunca sendo desvinculada, o protagonismo discente, a democratização do conhecimento, entendendo que a gente está num lugar de privilégio, estando dentro da universidade, e aí a gente faz a democratização do conhecimento da capoeira em relações da história, das ações, do conhecimento, e aí o que visa o Ubuntu, porque eu sou porque nós somos, e aí essa é uma das principais leituras que a gente tenta visar sempre.
nas ações, reflexões, novas ações e para a coletividade, a contribuição da formação, repensando o protagonismo discente na roda. E aí, é justamente nesse processo de respeito tanto com os capoeiristas que vêm trabalhando com a capoeira pernambucana, ou no Brasil, ou internacionalmente. Antes, a gente tem esse respeito aos mais velhos da nossa ancestralidade, a horizontalidade de que todos somos iguais, tanto que na capoeira a gente treina descalço, de que ninguém é melhor do que ninguém, a gente está ali no pé do chão, todo mundo junto, na circularidade, na comunidade, da ludicidade, oralidade. A gente sempre tenta trazer as referências da capoeira para dentro da universidade. A gente sabe que o espaço dentro da universidade ainda é um espaço muito privilegiado. Então, essas pessoas, esses mestres e mestras de capoeira que estão fora da universidade, não só no entorno, mas de forma geral, é tentado trazer esses mestres para dentro da universidade, para ter esse contato com a universidade, com os estudantes da universidade, para entender a complexidade desses processos. E aí sempre no voluntariado. Isso. E aí, como eu falei anteriormente, um dos princípios da capoeira com a FPE é o Ubuntu, porque eu sou, porque nós somos. E aí a gente sempre, do voluntariado, sempre depende uns dos outros, das ações, das reflexões do coletivo, sempre nesse processo de circulação, né? E aí aqui eu trago uma chamada da capoeira com a FPE, as ações de reflexões, novas ações com INA para a coletividade, e aí eu vou trazer alguns exemplos de coisas que foram acontecendo durante a pandemia, tá? E aí a capoeira com a UFPL, ela abraça a maioria das causas, e aí a capoeira para todas, todos e todes. Quando surge o processo de pandemia, a gente começa a trabalhar esse processo remoto, né? E aí o repúdio, as imagens deturpadas que tem sobre a capoeira, contra o preconceito, não à pedofilia, não ao racismo, não, contra o feminicídio, contra o Covid-19, de se proteger e sempre estando nessa pegada. E aí a gente traz agora o centenário de Paulo Freire, que é a base, né? A base de formação epistêmica da nossa formação enquanto projeto, enquanto pessoas, enquanto desenvolvimento de ações. E aí, o Tchê e o projeto Capoeira com a FPE teve participação na construção da lei Aldir Blanc, que é a lei de auxílio cultural, né, que foi criada durante a pandemia justamente para essas demandas. E aí, aqui foi para ser rápido. A gente fazendo a live sobre a capoeira com a UFPE no Cultura Viva. E aí eu trago algumas ações, algumas lives que foram realizadas pelo projeto. E aí, com o Mestre Zumbi Bahia, aqui. Aí eu trago Mestre Sidney, né, de Santa Amaro, que ele faz essas tradições de artesanato quilombola. Passei 2 vezes. Aqui, já na abertura do prêmio Birimbau de Ouro, que é um dos maiores eventos da capoeira aqui, trazendo a Mestra Jo também, no Dia Internacional da Mulher. E aí, Gato Preto, de Energia Pura, da Guiana Francesa, também tendo essa internacionalidade. Aqui já com o Mestre Neném, né? Capoeira Mata PE, e a aluna aqui. E aí temos a capoeira com ancestralidade e humanidade, são as nossas chamadas.
E o evento de capoeira 2022 está no processo de acontecer. O Capoeira com FPE, que é o evento internacional, aqui. E aí eu finalizo agradecendo a presença de todos, dando um salve capoeira e um axé. Qualquer dúvida, linha aberta. Joia, Jaqueline, obrigado. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Já vou perguntar aqui, aproveitar, Henrique, eu tenho aqui na lista, Henrique, mais um trabalho, também derivado do capoeira. Não, no caso, o que aconteceu? Perdão pela interrupção, tivemos 2 submissões e ficou a última vigente. A gente tem um outro trabalho, mas é amanhã, que é o do seminário com o nome do mestre, que é uma ação interdependente ao projeto. Mas agradeço a atenção, é a mesma proposta. Perfeito. Acho que o pessoal esqueceu, então, de tirar um aqui da minha lista. Mas desculpe qualquer incômodo se isso causou um transtorno. Eu mandei um e-mailzinho, porque a gente submeteu e tinha esquecido o nome da Jaqueline, que seria apresentadora, e tinha colocado outra. Aí a gente atualizou e submetemos na plataforma na época. Não, perfeito. Só para a gente deixar aqui as claras, que aí repasso lá para o pessoal da CEGAP. Obrigado, professor. Então, a gente se caminha, então, para a nossa última apresentação do dia, da tarde, na verdade, né? Que é o projeto Conceição contra o Corona, Ancestralidade no Combate à Pandemia. E aqui o Rosalvo vai apresentar, né? Tinha outra pessoa, né, Rosalvo, que estava na listagem? Infelizmente, essa pessoa teve um problema, um contratempo profissional, e aí a gente precisou fazer essa substituição. Perfeito. Então, só para Helena registrar ali na presença. Ok. Oi, Ana. Oi, gente, boa tarde. Oi, Thales, tudo bem contigo? Tudo bom, Olha e você? só, eu estou bem, obrigada. Olha só, a minha apresentação ela ficou para hoje. Ah, foi? Porque na lista que Foi. tinha me passado, ela seria amanhã. Ficou para hoje. Foi direcionada para hoje. Ah, então pronto. Então, desculpa, porque na lista que me passaram, o trabalho estava para ela de amanhã. Mas, então, o Rosalvo apresenta e depois vocês encerram. Pode ser? Tá bom. Sim. Obrigada. Nada, obrigado também. Bom, Então, Rosalvo, passa a palavra. Vou compartilhar a tela com vocês. Já conseguem ver? Sim, Rosalvo, só não está no modo da apresentação. Não sei se tu vai conseguir colocar. Ok. Pronto, agora sim, tá ótimo, perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome, como já dito, é Rosalvo Filho, e vou apresentar para vocês o projeto intitulado Conceição contra o Corona, Ancestralidade no Combate à Pandemia, que teve a orientação da professora Maria das Vitórias Negreiros Amaral, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje por conta de um compromisso profissional. Bom, em março de 2020, como vocês sabem, eclodiu a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, causada pelo novo coronavírus, e devido a essa situação, ocorreu a paralisação das atividades acadêmicas, né? Houve uma mobilização por parte da universidade e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, assim como a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e o Comitê Científico para o Enfrentamento da Covid-19, e eles lançaram primeiramente o edital ProPesc número 6 de 2020, que é o edital no qual a gente inicia as atividades de pesquisa desse projeto, né? Surgiu, então, a ideia do nosso grupo em pesquisar sobre esse tema relacionado à Covid-19 com a intenção de participar desse primeiro edital e divulgar também as medidas preventivas por meio das artes visuais. Inicialmente, essa pesquisa seria realizada nas comunidades do Recife, mas quando a gente recebeu a notícia da primeira pessoa contaminada na comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, nós decidimos por mudar o campo, já que a gente tinha uma parceria já bem antiga com essa comunidade, com relação principalmente ao desenvolvimento acadêmico e também com relação às outras pesquisas, né? Bom, a comunidade de Conceição é uma comunidade quilombola
localizada no sertão central do município de Salgueiro, que fica aqui em Pernambuco, e é um quilombo que teve origem no início do século XVIII, com a chegada de 6 mulheres negras à região, que inicialmente arrendaram uma porção de terra e foram ampliando essa porção de terra a partir do seu trabalho. Parte da terra foi doada para construir uma capela, e nessa capela foi colocada a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que foi trazida por Francisco José, que, fugido do processo de escravidão, juntou-se a essas 6 mulheres. Então, o nome da comunidade é uma homenagem a essa santa e também às mulheres que possibilitaram a fundação da comunidade. Nessa pesquisa, que foi realizada por alunos de graduação e pós-graduação em artes visuais, como também contou com integrantes da própria comunidade, surgiu o projeto que foi aprovado também pelo edital número 8 de 2020 da PROESC UFPE, que foi justamente a criação de uma história em quadrinhos, que seria Conceição contra o Corona, Ancestralidade no Combate à Pandemia. Então, essa história, ela traz o poder da ancestralidade e das imagens passadas, através das gerações, pela oralidade, como sabedoria para lidar com o presente e com o futuro. Então, as imagens da comunidade, como, por exemplo, as bonecas de Caroá, que eu trago aqui nesse slide para vocês, são representações das mulheres ancestrais, né, e simbolizam sabedoria, espiritualidade e força. O trabalho artesanal é uma herança histórica dessa comunidade e de tradição feminina que está associada aos processos de resistência, educação e luta envolvendo toda a comunidade. Uma ressalva aqui, tradição feminina nessa comunidade, né, especificamente. Bom, com relação à revista em quadrinho em si, a gente teve várias escolhas estéticas que passaram por referenciais diversos. No caso, a gente traz aqui alguns quadrinistas como Frank Miller, quando ele faz uso das fortes contrastes em suas ilustrações, e também com a intenção de valorizar o aspecto dramático da cena. Outro quadrinista que a gente se utilizou como referência para a produção da HQ foi Dave McKean, que também foi uma inspiração devido à ousadia da paleta cromática, que valoriza ainda mais a questão do storytelling das suas ilustrações. É importante ressaltar aqui que a gente já está divulgando essa pesquisa e divulgando os quadrinhos também em eventos acadêmicos, como, por exemplo, o CIAEP, que vai acontecer em Sevilha ainda nesse mês, e a gente tenta sempre ressaltar a questão da pluralidade do nosso processo de produção, tanto com relação aos participantes, tanto com relação à produção da HQ, né? Então, antes e durante o planejamento do projeto, tentamos trabalhar num processo colaborativo e de produção coletiva, que buscou uma forte referência na pluralidade cultural e estética, como está demonstrado na HQ, como vocês vão ver mais adiante, né? Então, a gente empregou diversos estilos com relação aos desenhos e com relação à própria equipe. O roteiro e toda a parte textual foram elaborados pelo ator e o roteirista Sandro Guerra, e ele também tem um trabalho como roteirista teatral. Então, além do trabalho com os 4 ilustradores que fizeram os desenhos para a revista, a gente teve esse suporte com o Sandro Guerra, e a gente buscou trabalhar esses diversos traços e a ideia dessa pluralidade sendo transmitida também para as imagens da HQ, que foi separada num esquema de cenas, justamente para respeitar essa questão da teatralidade, né? Pronto, nessa imagem, vocês podem ver a capa e a ficha técnica da HQ, e a gente também traz uma das partes do conteúdo. Bom, a revista, ela conta com a narrativa mítica, elementos de crenças da comunidade e também a caracterização de personagens a partir das mulheres, relacionando-as à luta vivenciada durante a pandemia, reforçando a importância do isolamento social e das precauções higiênicas. As lideranças femininas, elas têm uma importância, elas têm uma grande importância para a comunidade de Conceição. Então, a gente quis trazer essa questão das lideranças femininas ancestrais em contato também com as atuais lideranças, né? Bom, já nessa imagem, a gente traz também a noção de como o dia a dia da comunidade foi afetado pela situação da pandemia
E vocês podem ver na imagem da direita que a gente também fez uma representação da própria mobilização dos moradores da comunidade no combate à Covid-19. Então, a gente vê que a comunidade ela teve uma participação ativa no combate à pandemia, e isso foi um diferencial para que a comunidade mantivesse um bom nível de saúde, né? Durante todo esse período da pandemia, que ainda não acabou. Então, a gente procura, através dessa HQ também, ressaltar que esses cuidados eles devem ser prolongados durante algum tempo, e a gente ressalta também a importância das lideranças ancestrais da comunidade e a importância das atuais lideranças no presente cenário de pandemia. Conceição das Crioulas é uma referência de luta e de sabedoria também, foi a partir dessa referência de luta e sabedoria que a gente pensou a revista em quadrinhos, né? Então, o nosso objetivo principal com esse projeto foi de criar uma história que trouxesse o momento vivenciado com a pandemia de Covid-19, mas ressaltando também a luta ancestral da comunidade e o papel dessas mulheres, que foi fundamental para estabelecer uma situação de equilíbrio durante a passagem da pandemia. Bom, basicamente é isso. Eu agradeço aos presentes pela atenção e me coloco disponível para responder quaisquer questionamentos, né? E antes que eu termine, vocês podem ver as páginas da nossa HQ nesse Instagram aqui, que é o @código-corona, e elas estão sendo postadas, as páginas, vocês podem ter algumas informações também sobre a equipe, e agradeço a atenção. Obrigado, Rosalvo. Parabéns pelo trabalho e pela apresentação. É um projeto que você vê claramente super interdisciplinar, né? Isso. E esse contato puramente extensionista, né, com a comunidade de Conceição das Crioulas. Parabéns mesmo, muito bom o trabalho. E também convido o pessoal a ver o Instagram do projeto, que realmente está bem interessante. Obrigado. Então, dando continuidade, gente, vamos então agora, de fato, ao encerramento, ao último projeto da professora Ana Cláudia, que é o Da Tinta à Prata, os registros fotográficos da história da medicina. Oi, gente, boa tarde de novo. Muito obrigada, Thales. É bom te reencontrar por aqui. Eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela, tá? E, por favor, vocês me dizem quando começar a aparecer para vocês, tá bom? Tudo ok por aí? Tá ok, Ana. Só não está no formato apresentação, mas dá para ver. Não está no formato apresentação? Não, tá pequenininho. Ah, é? É. Peraí, então deixa eu ver se eu consigo colocar esse negócio no formato apresentação. Não, assim, se não conseguir dar leitura, não tá porque... ruim não, mas... Tá, então eu posso fazer de outra forma? Pode, tá bom. Vontade. E agora? Agora foi, Ana. Ok, tá bom. Então, eu sou a orientadora, né? A gente tem a Ângela, a Aureliana e o Tony também como autores desse trabalho, né? Para a gente discutir um pouco, para a gente apresentar um pouco que, infelizmente, não puderam estar presentes. Esse projeto, né, ele nasce da necessidade de a gente pensar numa organização do acervo fotográfico, inicialmente que estava custodiado na assessoria de comunicação, né, na ASCOM, lá na reitoria, que depois foi para o Memorial Denis Bernardes. Então, a gente precisava pensar na organização e na disponibilização desse acervo, assim também como a gente trabalhou com o Museu da Medicina de Pernambuco, né? Então, são duas coleções fotográficas
E nesse caso específico desse recorte que a gente está trazendo para vocês, é um recorte de um conjunto fotográfico médico, né, que se refere a 2 coleções sobre algumas doenças que, né, estiveram presentes aqui no estado de Pernambuco, sobretudo na década de 40. Então, desculpa, eu estou aqui ao lado de uma escola, então provavelmente deve ser a hora do intervalo. E aí, para esse recorte, a gente teve 2 grandes ações, né, que foram as ações de conservação preventiva e as ações de organização documental. Então, a gente pensou na confecção de embalagens, na limpeza, no acondicionamento, no armazenamento dessas coleções e na alimentação do repositório do Atena, né, o Atena, que é o que a gente está fazendo, a atividade que a gente está fazendo nesse exato momento, para que essas fotografias elas fiquem disponíveis para, né, as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco sobre a memória institucional, né. E a organização documental, que seria essa sistematização das informações, né, a organização pensando em um conjunto de metadados, um conjunto de informações sobre esse acervo. Devo deixar enfatizado, né, enfatizo que esse acervo, por conta do seu quantitativo, em média, 10.000 fotografias, o acervo total, não esse que a gente fez um recorte, ele não foi desenvolvido em uma atividade de pesquisa, salvo algumas coleções, por alguns motivos, publicações de artigos, apresentações de eventos, teses de doutorado, TCC de graduação, né, por conta justamente do quantitativo dele, então não deu ainda para que a gente fizesse uma atividade sistemática de pesquisa, para a gente poder saber um pouco mais, contextualizar um pouco mais e, sobretudo, identificar as pessoas que são retratadas nessas fotografias. Então, só para a gente ter, assim, mais ou menos, né, ideias bem gerais de como que se deu esse processo, né, isso com certeza foi antes da pandemia, né, então aí a gente tem o processo de confecção dessas embalagens, né, por alunos e alunas de vários cursos da universidade, às vezes voluntários também, às vezes bolsistas, e também alunos da museologia de estágio supervisionado. Então, a gente começou inicialmente tendo uma verba para poder fazer essa ação, só que como o acervo, né, ele foi crescendo, aí acabou que a verba não deu para a gente meio que continuar com a compra dos materiais, que são os materiais, né, arquivísticos, neutros, indicados para poder fazer esse tipo de tratamento. E aí, no meio do caminho, a gente meio que teve que mudar o tratamento, né, a metodologia, para começar a confeccionar esse material por conta do custo. Então, a gente já não comprava mais pronto esse material, né? Então, a gente começou a confeccionar. Então, a gente tinha uma espécie de linha de produção, né, para fazer o desenho, para fazer o corte, para fazer a colagem, e depois para fazer o armazenamento e, como eu disse, a disponibilização desse acervo fotográfico. Aí aqui a gente tem algumas ações que a gente chama de conservação curativa, né, que a gente precisa fazer algum reparo nas fotografias, alguma consolidação, alguma estabilização, não teve nenhuma atividade de restauro, além de eu não ser uma restauradora, a gente também não faz restauração de fotografias, né, da própria emissão, na própria imagem, a gente só faz consolidação, então aqui a gente tem algumas dessas etapas que foram feitas pensando aí em a gente diminuir esse processo de degradação desse acervo. Aqui a gente tem um processo de organização, e quando esse acervo ele está acondicionado, né, hoje no Memorial Denis Bernardes, isso é um acondicionamento, isso é um armazenamento para um controle administrativo, isso não está disponível para o público no sentido de alguém tem interesse em ver uma foto e eles vão acessar diretamente esse acervo, não, até porque, né, por conta das próprias ações, né, de degradação, isso não é possível, mas é possível que a pessoa tenha acesso à versão digital, e se de repente tiver alguma necessidade, algum motivo, aí sim a pessoa tem acesso ao original. E aqui eu trago, eu sei que são imagens sempre muito chocantes, mas eu trago aqui só um pedacinho, né, da representação que a gente tem nesse acervo.
Aqui é um conjunto que foi organizado por um médico, João Marques, sobre doenças tropicais. Essa daqui é a herpes zoster, inclusive, durante a pandemia, os casos, né, por conta de estresse, né, aumentaram bastante, né, e aí a gente tem essa coleção meio que como uma progressão da doença, né, de quando aparece aqui na fotografia da esquerda, de quando aparece depois no meio, de como ela se desenvolve, e na última uma espécie de resultado, né, de quando que, depois que essa pessoa já estava curada. Né? Então, a gente tem muitas fotografias sobre várias doenças, tem sobre esquistossomose, febre amarela, nesse conjunto fotográfico. E aqui já é um outro conjunto fotográfico, organizado por um outro pesquisador, né, um pesquisador que era do Rio de Janeiro, né, trabalhava na época no Instituto Oswaldo Cruz, desenvolveu uma pesquisa sobre a esquistossomose em Minas Gerais, coletou esse acervo e enviou para um médico pernambucano, Luiz Tavares, que era um especialista no tratamento da esquistossomose, em especial com consequências cardíacas. Inclusive ele desenvolveu um método específico de cirurgia para poder tratar essa doença, né? Então, esse acervo, ele ficou, um álbum, né? Essa imagem daqui, ela faz parte de um álbum composto por desenhos e por fotografia, e ele também, esse médico, Luiz Tavares da Silva, ele foi um dos primeiros a produzir o que a gente poderia denominar de produção científica, né? Pelo aspecto do audiovisual. E aqui a gente tem como produto, né, dessa etapa em específica, um manual que a gente fez sobre a organização dos acervos fotográficos, né, com algumas diretrizes para o tratamento dessas fotografias, pensando nesses aspectos que a gente está apresentando, né, de organização documental e de conservação preventiva, no sentido de a gente contribuir, né, com as instituições, com os pesquisadores, enfim, com aquelas pessoas que têm um interesse em saber como que se dá, como que é feito esse tratamento desse documento em específico, que é a fotografia, né? E, por fim, né, como considerações finais, esse projeto, né, que a cada ano que a gente submete vem com um olhar diferente, uma perspectiva diferente, mas sempre pensando nesse conjunto fotográfico, né, ele se constitui um grande laboratório, né, para os componentes curriculares, em especial do curso da museologia, que é o meu lugar de fala, né, que é de onde eu venho, do meu departamento, né, em específico, mas também para várias outras áreas da universidade, que estão ali representadas pelos alunos e pelas alunas que a gente recebe com interesse em trabalhar, em participar dessas atividades. Né? Além também, como eu disse, né, há pouco, na contribuição de uma produção científica, seja em nível de pós-graduação ou da própria graduação, né? Bem, eu penso que por hora é isso, né? Eu espero não ter passado do tempo, também não espero ter sido muito rápida, porque eu estava com medo de acabar me empolgando muito e o tempo não dá, tá? Então, muito obrigada. Obrigado, Ana. Riquíssima apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu já conhecia, né? Eu particularmente, que a gente já tinha feito um trabalho para a Proesc da apresentação desse trabalho, e é interessantíssimo, assim, né? Sobretudo em nível de não só de catalogação do acervo fotográfico da universidade, né, mas esse trabalho que vocês fazem no final, né, dessa cartilha de conservação, né, que tem uma capilaridade imensa, né, e de interesse, enfim, para todas as instituições que têm acervos fotográficos. É muito interessante o trabalho, parabéns mais uma vez. Bom, gente, acho que a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer a todos, todas e todos, pela presença, por terem acompanhado, né, a apresentação também dos colegas. Isso é muito importante, né, numa configuração como essa, sobretudo nesse distanciamento, né, imposto que um evento como esse ainda precisa ter. Queria agradecer a todos, também às colegas avaliadoras, Milena e Maria, né, Eliane e José também, os nossos monitores, e a todos vocês, coordenadores e apresentadores, muito, muito obrigado. Né? Eliane, ficou alguma coisa de... Não, nenhuma pendência?
Então, pronto, gente. Muito obrigado. A gente encerrou com um pouquinho de antecedência, né? Mas acho que, enfim, fluiu bem. E espero que, enfim, vocês tenham ficado satisfeitos também. A nossa sala ela foi gravada, né? E a gravação dela vai estar disponível no YouTube da Proesc, que tinha muita gente perguntando, né? Então, o pessoal da comunicação vai organizar lá todas as salas temáticas e em breve vai estar lá no YouTube. Tá bom? Obrigado, gente. Acho que já pode encerrar por aqui. Até mais, Thales. Tudo de bom para vocês aí. Saúde e paz. Até breve. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns para o coletivo. Boa tarde, muito obrigada por tudo. Tchau, tchau.